Bom dia, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal para mais um Fala Deus de hoje. Fala Deus de hoje, vocês já estão aguardando o tema, né? Que é sobre a ministração do Café com Palavra. Então, essa semana fez o Senhor uma fusão de Café com Palavra com Fala Deus, porque quem assistiu ao Café com Palavra desta quarta-feira, e o que o tema falava sobre a prostituição espiritual. O tema central da mensagem de Deus era a facilidade que hoje se tem em adorar a Deus, em buscar a Deus, em algumas determinadas situações, algumas determinadas pseudo-igrejas. Eu digo pseudo da minha parte, tá, irmãos? É assim que eu enxergo. Aonde, devido a grandes favores, facilidades que se colocam, pode tudo, né? Ela ficou ali simbolizada como uma prostituta, simbolizando a prostituta que nós conhecemos na Bíblia, uma das que nós conhecemos na Bíblia, que é Gomer, a esposa do profeta Oséias. Então, hoje nós vamos conhecer a história de Gomer, do seu marido, o profeta Oséias, a relação dessa história com a Bíblia, com o povo de Deus, com as nossas vidas, com os dias de hoje. Se você não assistiu, Café com Palavra, corre lá, assiste, foi muito interessante, falou muito com muita gente, falou muito aos nossos corações. Então vai lá, assiste, compartilha e já vem aqui, volta pra cá, ou termina aqui e vai pra lá, aí você decide qual dos dois fica melhor, desde que você assista os dois, tá bom? Eu sou a pastora Ana Costa, esse é o canal do Ministério Apostólico Pentecostal Ágape, esse é o nosso Fala Deus. Toda sexta-feira um vídeo sobre um tema bíblico, não é um estudo bíblico, é um vídeo sobre um tema bíblico à luz da Bíblia, um tema à luz da Bíblia, não um tema bíblico, falei errado. Um tema que nós iremos estudar dentro das Sagradas Escrituras, ver o que o Senhor fala conosco através desse tema. Então, se você tem algum aí que você gostaria de ver através das luz da Bíblia, deixa aqui nos comentários e a gente, com a permissão, a vontade do Senhor, vamos fazendo de acordo com o nosso cronograma aqui do canal, ok? Mas eu faço questão de saber, deixa aí no comentário. Quem sabe você comenta, o outro comenta, quando vai ver, 3, 4, 5 estão lá com o mesmo pensamento, querendo falar do mesmo tema, e no Fala Deus da semana que vem, estamos aqui, conversando sobre ele, amém? Mas hoje, vamos aqui para o nosso tema de hoje, que é a prostituta Gomer. Livro do profeta Oséias, um dos profetas menores. Não, ele não era pequenininho. Não, ele não é um profeta de menor importância. É chamado de livro dos profetas menores por se tratar de profetas que escreveram menor quantidade de texto. A importância e a relevância espiritual dos profetas é a mesma. É que os outros profetas dito maiores escreveram textos grandes, como nós conhecemos o livro do profeta Isaías, mais de 50 capítulos, Jeremias, e aí nós vemos Oséias com 14, vemos outros profetas com 3, 5, então é essa a distinção de profeta maior, profetas menor. Livro de profeta Oséias. Hoje nós não iremos falar do profeta, como nós vamos falar sobre Gomer, a sua esposa, mas fica um pouco difícil, né, falar do profeta sem, né, falar da esposa, sem falar do profeta, porque somos um, né? Com o casamento nos tornamos um. Então, por vezes, para que a gente possa entender um pouco a história da Gomer, da esposa, nós precisamos também passar pela história do profeta. Lembrando a vocês que deixo nos comentários, na descrição deste vídeo, o link, ok? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link com as referências bíblicas. Vamos colocar assim um pequeno, breve, não é um estudo sobre o livro do profeta Oséias, ok? É apenas uma breve referência ao livro para que possamos falar de sua esposa, Gomer. O profeta atuou durante o reinado de Jeroboão II e a sua vocação foi no meio de uma experiência trágica que foi ser esposo de uma mulher adúltera, de uma mulher prostituta, de uma mulher infiel, de uma mulher promíscua, alguns dos termos que são usados para falar sobre Gomer.
Esse tempo, vamos colocar como a situação estava lá. Os reinos estavam divididos. E aqui o reino do norte, onde atuava o profeta Oséias, ele era chamado por Deus para profetizar contra a idolatria, que era tido como uma traição a Deus. Amém? E o que o Senhor faz? Oséias muito falava com o povo. Não traia o Senhor, não vá atrás de deuses estranhos. Uma época onde o culto a Baal estava assim fervendo, vamos colocar assim, estava no auge. E muitos cristãos estavam introduzindo até no meio do culto a Deus algumas práticas do culto a Baal. Nessa época, Oséias é chamado a pregar sobre o arrependimento, o retorno ao culto original, manter o culto original a Deus da forma que Deus chamou, da forma que Deus queria, e que não se dessem as práticas daqueles cultos. Aprove a Deus que, além de falar, a vida do profeta fosse também um testemunho vivo, simbolicamente. O casamento de Oséias e Gomer refletia a situação de Deus e seu povo na época. Amém? Então o Senhor diz a Oséias no primeiro capítulo do seu livro, lembrando, ainda não fizemos, né, o estudo bíblico, esqueci que ainda é uma novidade, que ainda não é para dar spoiler, todo capítulo eu estou aqui dando spoiler, mas sim, teremos, né, estamos aqui estudando para que damos início aí a um estudo do início da Bíblia, porque tem alguns termos, algumas coisas que eu falo e às vezes as pessoas podem ficar, mas eu não entendi, o que quer dizer aquilo. Às vezes, por exemplo, agora, o primeiro capítulo do livro de Oséias, nós vamos ver o Senhor já dando ordem para ele desposar uma mulher adúltera. Porém, não necessariamente nos livros bíblicos a ordem numérica acompanha a ordem dos fatos. Não quer dizer porque no primeiro capítulo o Senhor pede para que ele tome uma esposa adúltera, não significa que ele já não pregava contra o adultério espiritual. Então isso são coisas, detalhes que nós vamos aprender dentro de um estudo detalhado da Bíblia, passo a passo, não somente a história, mas a forma de ler, texto, contexto, para que a gente, cada vez que venhamos ler a Bíblia, que o Senhor fale conosco da mesma maneira que sempre falou através do seu Espírito Santo, mas que no nosso entendimento, então deixa eu entender aqui, isso aqui tem um contexto ligado aqui, e o nosso, você entendeu? Para expandir o nosso entendimento cada dia mais, quanto mais nós entendemos, mais nos aproximamos. Não é assim no casamento? As pessoas falam, nossa, mas você vive tantos anos casados que chega um momento que quando você olha para a pessoa, você sabe se ela está com dor, se ela está com fome, se ela está triste, se ela está preocupada. Por quê? Isso se chama intimidade. Quanto mais você se aproxima, mais você convive, mais intimidade você tem. Então, quanto mais a gente se aprofunda, fala, para que entender isso? Para isso. Para cada dia mais nós adquirirmos intimidade com Deus através da sua palavra, que é a melhor maneira de conhecer o papai. Amém? Então, voltamos aqui ao nosso estudo de hoje. Hoje sim, um estudo de Gomer, não da Bíblia, do tema prostituta, porque eu fiquei, irmãos, não foi que ninguém comentou, tá? Sara, pastora, eu vi lá um post e a pastora, alguém comentou, alguém questionou, não, até acho esquisito porque ninguém falou nada. Então, graças a Deus que as pessoas estão conhecendo e entendendo sobre a Bíblia. É que eu achei melhor fazer, porque caso alguém venha ver o primeiro vídeo do Café com Palavra, vai lá. Caso alguém estude ele, assista ele e veja, poxa, mas essa aqui tá falando muito de prostituta, mas que história é isso? É uma pastora e prostituta pra cá, prostituta pra lá. Então, eu vou até deixar depois lá o link, se eu me lembrar, porque essa cabecinha aqui, o link deste estudo de hoje lá no Café com Palavra, para que as pessoas que não entendam, que não conheçam, possam fazer essa junção e agora entendi essa prostituta. Na história aqui que nós estamos, então nós temos um profeta que falava sobre prostituição, um profeta que a prostituição espiritual, que pregava que o povo retornasse a Deus, retornasse aos braços do Senhor, retornasse o culto de maneira que o Senhor pediu que fosse, tirasse as práticas de Baal, tirasse as práticas pagãs, tirasse tudo aquilo, limpasse, permanecesse fiel.
E talvez o povo não estava entendendo, não estava escutando, não tivesse surtido efeito. E o que o Senhor faz? Oséias vai lá e toma para ti uma prostituta, uma mulher adúltera. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias. A palavra do Senhor disse, pois o Senhor, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então, já no 1º capítulo, o Senhor dá ordem para ele, para que vá. Nós sabemos, irmãos, que infelizmente, na época bíblica, pelo conceito cultural da época, mulheres não eram valorizadas ao ponto de ter sua história detalhada dentro da Bíblia. Pouquíssimas mulheres. Tinha que ter como chama, destaque, sabe? Um papel de destaque para que entrasse um pouquinho mais nos pormenores da sua vida. Então, nós não temos muitos detalhes da vida de Gomer. Que tipo de prostituta ela é? Nós entendemos que o Senhor diz para ele tomar uma mulher de prostituição. Então, nós podemos imaginar que naquele tempo haviam as prostitutas de Baal, que eram sacerdotisas convidadas, né, por Baal, sei lá, pelo Deus delas, na cabeça delas, mas elas eram prostitutas de Baal, eram prostitutas consideradas santas na crença deles, né, na idolatria deles, na forma deles de adoração. Então, não sabemos se Gomer era essa prostituta ou se Gomer era uma prostituta normal. Só prostituta de desejo sexual carnal. Não sabemos. Porém, sabemos que sim. Após o casamento dela com Oséias, é que nós vamos entender um pouco mais. Então, os dois vão se casar. E deste casamento, eles terão 3 filhos. Esses filhos também têm nomes que o Senhor usa como símbolo para falar. Então você percebe que o Senhor, ele usou a vida do profeta Oséias, o seu casamento, a sua esposa, desculpa, irmãos, agora os seus filhos, para usar de exemplo vivo para que aquele povo entendesse. E talvez também, porque, irmão, pregar o que leio é uma situação, pregar o que eu vivo é outra. Uma coisa é como nós vimos lá com o profeta Jonas, que só entendeu o amor que Deus tinha pelo seu povo quando o Senhor matou a boboeira. Porque ele viu ela crescer, ele viu ela dar sombra, ele se aproveitou, ele se beneficiou da sombra dela. Ele criou um afeto por ela, porque a gente não... Eu estava conversando com uma amiga ontem, né, Diaconisa Milane. Estava conversando com ela ontem e falando para ela que há uns anos atrás ela não sabia o que era mexer com uma plantinha. E não tá, eu não tenho mão, eu não consigo, e a planta não vive, a planta não vive. E tá minha filha também nesse rol das mulheres que eu conheço que não tinham muito jeito com planta. E passou a gostar, começou a cuidar, e a primeira plantinha começou a dar frutinho, começou a dar florzinha, e hoje quando nasce uma flor dela, misericórdia, irmãos, ela me manda mensagem como Jesus Cristo descobriu o Brasil, a irmã. Manda mensagem, ai, olha, fulano nasceu. Por quê? Porque agora ela entende o amor que ela despertou ao ela ter colocado aquela sementinha, terrinha, aguinha, tudo bonitinho, e veio, desabrochou. Então é diferente, né? Provavelmente quando ela chegava antes da minha casa e me via toda cheia de 9 horas, porque eu tô falando dela, mas eu sou pior, ou igual, não sei, mas também sou das loucas que conversa com as plantas, você também? Deixa aí nos comentários, para saber se a gente não anda conversando com as plantas sozinhas. Então, como eu também sou dessas, o que acontece? Talvez lá atrás, quando ela visse, já fiz, a Ana não tá bem, tá conversando com as plantas. E hoje ela entende, porque ela conversa. Então, uma coisa é quando eu só prego aquilo que leio, outra coisa é quando eu vivo. Óbvio que através do Espírito Santo de Deus, o Senhor, para a ministração da sua palavra, nos permite ter esse sentimento, nos aproximar dele, aproximar da situação, né? Para podermos ministrar a sua palavra. Mas quando você vivencia ela, é diferente. Aqui o profeta deixou de apenas pregar: ô Israel, para de se prostituir, para de trair o Senhor teu Deus e volta, mas vamos orar. Você vê que de repente você vai ler, te aconselho, faça a leitura do livro completo, você vai ver que ele começa a mudar.
A sua ministração que começa lá, olha, porque vai acontecer, porque vai destruir todos, porque está errado, porque... Irmãos, não são essas palavras, amém? É porque hoje nós não estamos estrinchando o livro do profeta Oséias. Não estamos fazendo estudo no livro do profeta Oséias. Então, essa é a minha forma de te expressar, de passar para os irmãos. Então, você imagina ele vindo pregar todo, nossa, porque não é assim que faz, não pode ser desse jeito, porque isso está errado, porque não vamos aceitar, porque o Senhor vai botar fogo do céu, porque o Senhor vai fazer, porque eu não aceito. Como Jonas. Não, Senhor, não vou pregar, esse povo está todo bagunçado, o que eu vou lá fazer pregando? E o Senhor diz, vai lá, Oséias, toma para ti uma prostituta e casa com ela. Obedeceu, casou. E a palavra vai nos mostrar, através do livro de Oséias, capítulos 1, 2, 3, fala bastante do relacionamento, do casamento de Oséias, Gomer, nascimento dos filhos, mas tá tudo aqui, ó, nos comentários, não sei se que lá que fica esse negócio de comentário, vai sair. Na descrição do vídeo vai estar lá esse estudo detalhadinho, as referências bíblicas para você acompanhar e fazer na sua casa, ok? Então, nós vemos que nesses capítulos relata bastante sobre o relacionamento, o nascimento dos filhos, mas você percebe no livro de Oséias, até o seu último capítulo, a diferença da ministração. Porque ele passa de um tem conversa para um vem cá. Vamos entender que ele tem direito a errar? Vamos entender que, vocês traíram, vocês erraram, mas o Senhor tem braços de amor para te acolher de volta, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem perdão. Por quê? Porque Gomer já entra em sua vida sendo a prostituta, a promíscua, a mulher infiel, casam-se, não há, assim, relatos bíblicos sobre o relacionamento, mas ele era um profeta do Senhor, então a gente imagina que é um homem que tratava bem a sua esposa, porém, eu não sei como eram as pessoas ao redor, o que as pessoas ao redor sabiam. Por quê? Eu não imagino. Eu vejo o profeta obedecendo a Deus, ok. Mas eu não imagino, irmão, que com isso ele tenha chegado ali, pós-casamento, com Gomer, tá chegando na vizinhança. Pessoal, por favor, junta todo mundo aqui, vem cá, deixa eu apresentar aqui. Essa é Gomer, minha esposinha prostituta. Eu acho que não, porque não tem por que ele sair contando para as pessoas quem é sua esposa, o que sua esposa faz. Então era tratar de Deus com Oséias, usando simbolicamente ali seu casamento como referência para o povo, como exemplo para o povo. Agora vão nascer os filhos. Com o nascimento dos filhos, isso dá uma quebrada. Isso vem revelar para o povo quem é Gomer, como é o procedimento de Gomer como mulher do profeta. Porque quando seus filhos nascem, o nome dos seus filhos é meio que um atestado de antecedente contra ela. Por quê? Nessa época bíblica, o nome não era somente os pais, quando o filho nascia, olhavam para o rostinho de Rebeca. Essa menina vai se chamar Rebeca. Ah, esse aí tem uma carinha de Abraão. Não. O nome tinha um significado muito especial, muito importante na vida. Então nós vamos ver diversas passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, que é onde nos explica mais essas coisas. Não é que essas coisas mudou o costume, não. É que assim, o Senhor ele vem trabalhando na Bíblia, porque quando nós fizermos o nosso estudo bíblico, o Senhor vai preparar a data, o horário e o dia direitinho. Quando nós fizermos, vocês vão entender que Deus ele começa lá em Gênesis, então ele vem simplificando algumas coisas, vem explicando, vem nos orientando. Chega a determinado momento, Deus parou de falar tal coisa. Ah, então Deus parou de falar disso, agora no livro de Malaquias não se fala mais disso, no livro, porque não precisa. Não, porque Deus não precisa ficar falando toda hora a mesma coisa, já entendeu? Então vamos pro próximo capítulo? É isso. Ah, perdeu a validade aquilo que Deus falou? Não, mas é porque se você já aprendeu, não tem por que ele ficar repetindo 500 vezes. Então nós vamos começar a entender que nada na Bíblia perdeu a validade. Nada. Sabe? Não tem isso. Esse é o meu pensamento, irmão. Esse é o meu pensamento e que eu creio firmemente do fundo da minha alma. A Bíblia é válida de Gênesis a Apocalipse. Com a permissão do Espírito Santo do Senhor, é que ela foi formada, compilada, editada, para chegar até as nossas mãos. Se ela chegou até as minhas mãos, as suas mãos, de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus para nossas vidas. Tudo na Bíblia é a vontade de Deus para nós. Amém? Só lá dentro sobre algumas vezes as pessoas dizem, isso não vale mais. Deus não perdeu a validade para mim, não vai perder nunca. Então, então vamos lá. Então, o primeiro filho, Jezreel. Significados na descrição do vídeo, tá bom? Segunda, nasce uma filha, que se chama Loruama. Esse significado eu vou só dar rapidinho. Desfavorecida, não amada. Que dá a entender para o povo, já começa a despertar no povo, peraí, por que o nome desse? Por que um significado do nome desse na filha? Por que será que é filha de Oséias? Será que Oséias é o pai? Então há na Bíblia, não há prova bíblica dentro da Bíblia dizendo não são filhos. A sugestão, de acordo com esta cultura, de nomear as crianças, de se colocar, se batizar as crianças, né? Batismo de nome, tá, irmão? Não batismo de água, batismo espiritual, religioso. Batismo de nome. Ali já se começou a plantar uma dúvida quanto ao caráter de Gomer. Porque não ama, não amada, desfavorecida, não recebeu o favor, tem coisa esquisita aí. E vai-me nasce a terceira criança. Lo-ami, que significa não meu povo, não meu filho. Aí, irmão, eu creio que aí veio o total, assim, todo mundo agora sabe quem é Gomer. E Gomer vai embora. Gomer abandona sua casa, abandona e vai embora. E nós vamos encontrar que Gomer acaba virando escrava. Nós vemos no versículo que ela diz que ela precisava ir atrás dos seus amantes, do que seus amantes lhe ofertavam, preciosos perfumes, preciosos óleos. Ela se deixa iludir. Por que que naquele café com palavra, por isso que você
para se ajustar aqui, era bom que você, se ainda não assistiu, vai lá e assiste o Café com Palavra. O porquê que ali a gente juntou, fez essa fusão no exemplo? Porque ali, naquela mensagem, o Senhor falava aos nossos corações sobre o quê? Sobre o que as pessoas hoje querem. As pessoas querem buscar quem lhe dê bens materiais, quem lhe ofertem coisas terrenas. Ah, mas tá tudo errado, o que você tá fazendo tá errado. Então, exemplo aqui, Gomer, você não pode fazer isso, você tem sua mulher, seu marido, mulher. Você vai largar seu marido, seus filhos, sua casa. Por quê? Porque os caras vão te dar óleos preciosos, perfumes caríssimos. Você tá entendendo, irmão? Então era esta a alusão. E para isso a gente precisava falar sobre quem? A prostituta Gomer. Que tipo de prostituta ela era? Se ela era uma prostituta espiritual, de culto de Baal, se ela era uma prostituta de verdade, aqui ela já não está se prostituindo, ela está sendo infiel. É que os termos biblicamente usados, irmão, um termo podia se referir a muita coisa. Então podia ter dito, toma para si uma prostituta por não manter padrões tidos para a época como de fidelidade. Não em si a prostituta que se vende, ou sim também. Então aí nós não temos como provar dentro da Bíblia que tipo de prostituição. Mas vemos aqui a infidelidade comprovada. Não temos a comprovação se os filhos eram ou não de Oséias. Porém, através dos nomes, pelos costumes da época, imagina-se que não, que apenas o primeiro filho fosse filho dele. O que nos mostra que ela dava suas escapadas. Está entendendo o porquê que no Café com Palavra casou direitinho com o tema que o papai queria dizer? Da maneira que Deus usou a vida de Oséias e Gomer lá atrás, na quarta-feira ele quis falar conosco da mesma maneira, usando a vida deles de exemplo, o exemplo da prostituta Gomer, que achava muito mais fácil ir atrás das facilidades. Talvez como esposa de profeta, ela deveria manter um padrão de vida difícil para ela, talvez. Porque o Senhor já manda tomar para si ela, sendo ela uma mulher infiel, sendo ela uma mulher já de hábitos diferenciados. Então agora ela se vê mulher de um profeta e ela tem que ter padrões. Imagina se você imagina hoje a esposa do pastor, né? Porque ainda temos muito isso hoje em dia. Mulher na igreja é a esposa do pastor. É difícil ser a mulher na igreja que a mulher é a pastora, né? Até porque tem muitos aí que mulher pode, não pode. Vocês já me conhecem, né? Eu não entro nesses temas, não entro. Papai fala comigo, filha, vai lá e prega, eu vou lá e prego. Pronto, acabou. O resto, conversa com ele, né? Reclama com ele. De resto, eu não posso fazer nada. Só posso cumprir a vontade de papai. Ele mandou, a gente vai lá, faz, acabou. E, então, eu imagino que fosse difícil. Talvez tenha ficado pesado, talvez ela não tenha conseguido, eu não sei. Eu sei que agora ela teria que ter uma vida, que ela teria que se manter a Gomer, esposa de profeta. A Gomer que é tudo certinho, a Gomer que faz tudo bonitinho. E a Gomer não aguentou e saiu fora, foi embora, vazou, como diz hoje em dia, foi embora. Você tá entendendo o que aconteceu? Ela não aguentou e foi embora. E com isso, o que a gente imagina que o profeta vai fazer? Ele podia simplesmente falar, opa, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, só que aí a mulher que o Senhor me deu, fazer com Adão, né? A mulher que você me deu, o que ela fez. Mas o que Deus fala para ele? Porque nós vamos ver que o Senhor, ele fala o que sobre nossas vidas? Sobre o pecado, sobre o perdão, sobre arrependimento. 70 vezes 7. O Senhor, a vida deste casal era exemplo para nós, é exemplo para nós até hoje. Foi o que o Senhor usou através do seu Espírito Santo de exemplo na ministração de quarta-feira, no Café com Palavra. Vai lá e perdoa. Vai lá e busca sua mulher. Também não mostra na Bíblia, não entendemos o porquê, mas ele a encontra escrava, escravizada. Porque a palavra nós vamos no capítulo 3, que ela foi comprada de volta. Ele precisou comprá-la. Quando ele questiona o Senhor, provavelmente, o Senhor mandou eu tomar a esposa, eu fui lá e tomei. Talvez com o pensamento de que, mas se Deus está mandando eu me casar com uma prostituta, é porque Deus vai mudar a vida dela e acabou. Isso, o que ela era antes, não interessa, mas agora pra mim ela vai ser a esposinha fiel, bonitinha, mulherzinha de profeta, né, com um pãozinho preparadinho quando eu chegar em casa. E não foi o que aconteceu. Então eu imagino que quando ele foi conversar com Deus, o Senhor disse pra ele, não vai abandonar. Porque ele poderia já, né, pedir, tendo prova, já que até o nome das crianças já era uma prova do que se passava na sua vida,
conjugal, então ele podia pedir o afastamento, o divórcio, né, dela. Mas nós vemos que o Senhor responde para ele, Oséias 3, versículo 1, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adúltera. Então você vê que o próprio Deus, ele fala no versículo que além dela ser adúltera, ainda era com um amigo dele, mas nós não sabemos quem é. Ô irmão, vontade de falar Senhor, porque o Senhor me contou a história toda, querendo saber o restante. Porém, papai, graças a Deus, né, irmão, que ele é maravilhoso. Ele põe na Bíblia aquilo que vai edificar a minha e a sua vida. Aqui seria fofoquinha, a gente não precisa saber, né? Mas deixa claro que ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Mas eles olham para outros deuses e amam bolos de passas. Assim como o povo olhava para trás ou para os ídolos que agora se apresentavam à sua frente, e amavam aquilo que o Egito lhes ofereceu lá atrás, e amavam aquilo que os ídolos lhe prometiam agora na frente, mesmo sabendo, como foi dito no café com palavra, que era mentira. Mas desta maneira o Senhor diz para Oséias, vai lá, ama outra vez uma mulher prostituta, agora nem prostituta, agora uma adúltera. Vai lá, Oséias, pega agora de volta aquela adúltera que te traiu sim com um amigo, traz ela de volta para tua casa. Porque é assim que eu amo meu povo, que por isso aqui, por promessinhas vazias, me abandona, me dá as costas por outros deuses. E mesmo assim eu estou disposto a perdoar. Essa era Gomer, essa é a história de Gomer e Oséias. Com certeza o Senhor sondou seu coração e conhecia a sua fidelidade, mas ele amava Gomer, eu acredito, né? Pastor aqui, com nossos romantismos aqui dentro, eu acredito que ele amava Gomer. E ele foi atrás da sua esposa e teve que comprá-la, porque também não sabemos o porquê, mas ela é encontrada como escrava. Porque uma mulher, já, na época, já não tinha muito valor, irmão. Aí você imagina uma mulher que já era prostituta antes do casamento. Em termos bíblicos, passou a ter honra quando se casou, quando se foi desposada por um profeta. Mas ela vai e me trai o profeta, achando pouco, me trai o profeta, o próprio amigo do profeta. Então, teve filhos fora do casamento. Então essa mulher já não tinha valor. Quem é que ia lá reclamar por Gomer? Quem é que ia lá atrás de Gomer? E o Senhor mandou Oséias ir. Porque quem será que acreditaria ainda em mim? Quem será que ainda valorizaria a minha vida, a sua vida? Quem poderia olhar para nós e dizer, vai lá e resgata que tem solução. Vai lá e resgata que eu vou mudar, que eu vou transformar. Deus. Ele mandou que o profeta fizesse com o Gomer aquilo que ele faz conosco nas nossas vidas. Vai lá e pega a tua mulher de volta. Paga o preço que tiver que pagar, mas traz ela de volta. E Oséias pagou 15 peças de ouro não, de prata. Era o preço que foi cobrado para que ele pudesse comprar sua esposa de volta para o seu convívio. Oséias 3, versículo 2. Oséias obedeceu a ordem de Deus e comprou-a por 15 ciclos de prata e 1,5 homer de cevada. A cevada era a ração do escravo. 1,5 homer de cevada equivalia a um ano de alimentação para pagar para um escravo ser alimentado. O que equivalia, isso é pesquisa que eu fiz para poder passar o estudo, tá, irmãos? Cachorro hoje tá que tá, né? Vocês me perdoem, viu, irmãos? Mas vocês sabem que eu tenho um pet, né? Então, Pumba é um cachorro late. O que eu posso fazer? Então, 1,5 homer equivalia a 15 ciclos de prata também. Então, são 15 mais 15, né? 15 da primeira mais 15 pelos homer de ração, equivalente a homer de ração, por 30 ciclos de prata. Se é semelhança ou coincidência, eu não sei. Jesus vendido por 30 moedas, Gomer resgatada por 30 moedas. Aí fica assim, aquele ponto de interrogação. Esse foi um preço pago para resgate e o preço pago para entregar aquele que nos resgatou. Então, é o símbolo que nós temos dentro da história de Oséias e Gomer. A prostituta que teve sua vida transformada pelo amor, porque Oséias foi lá e a resgatou, ainda que já era, porque o que ela tinha feito antes não foi com ele, mas agora era com ele. E ainda assim, Oséias foi lá e a resgatou. É da mesma maneira que o Senhor expressa o seu amor em nossas vidas. Por isso o livro de Oséias, né? Na verdade, o profeta Oséias é conhecido como o profeta do amor.
porque além de ser o único profeta na Bíblia, que eu saiba, né, que tem essa vida controversa, vida pessoal, matrimonial tão controversa, ele pregou aquilo que viveu, e viveu o amor que perdoa, o amor que aceita, o amor que ajuda a se levantar, o amor que esquece o que ficou para trás e que reconstrói uma vida de novidade, sem apontamento, sem acusação. E os dois terminaram sua vida. A Bíblia não vai nos mostrar, porque não é um conto de fadas, e viveram Gomer e Oséias felizes para sempre. Mas, no capítulo 3, nós vamos ver ele dizer para ela assim: comprei-a para mim por 15 peças de prata, um homer e meio de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Bonito, né, irmãos? A fidelidade que ele demonstrou por aquela que não foi fiel, mas ele foi lá, a resgatou, pagou o preço que lhe pediram para ter sua esposa de volta, amá-la, respeitá-la por muitos dias. A Bíblia, quando diz muitos dias, diz longos anos. Esta é a história de Gomer, a prostituta, e o seu marido Oséias, o profeta. É até estranho quando nós colocamos os dois na mesma frase como marido e mulher, mas é essa linda história bíblica do profeta do amor e sua esposa não convencional que nos mostra o lindo e inexplicável amor de Deus pela minha e pela sua vida. Um Deus maravilhoso, perfeito, por um povo totalmente imperfeito que somos nós, que a cada dia precisamos clamar: Pai, me conserta, me ajuda. Amém, irmãos? Este foi o nosso Fala Deus de hoje. E se você gostou, deixa aí o seu like. Se quiser fazer parte, tá junto com a gente cada vez mais. Obrigada a vocês que já chegaram. E você que está aqui hoje, primeira vez, gostou? Se inscreve no canal. Se não quiser se inscrever, não tem problema. Mas se quiser, volta para assistir outros vídeos, para ver outras pregações, outros estudos. A cada dia nós vamos preparando aquilo conforme o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações, para que nós tenhamos cada vez mais conteúdo da Bíblia para estudar, ministrar, meditar, tudo junto aqui, para cada dia sermos edificados na palavra do Senhor. Crescer, mas crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostou de conhecer um pouquinho mais? Não se esquece que o link com as referências bíblicas, só bíblicas, já disse para os irmãos, quem conhece, quem já está no canal há um tempinho já sabe, não uso referência externa, toda referência é bíblica, é a palavra de Deus. Referências também, junto com o link aqui na descrição deste vídeo. Compartilha o vídeo com pessoas da sua família, da sua igreja. Compartilha com quem você acha que você gostou de ouvir, acha que fulano também vai gostar, né? Vai lá e leve um tiquinho. Quando a coisa é boa pra gente, a gente não quer dividir. Então compartilha também com alguém que você sabe: nossa, fulano vai gostar de saber dessa história. Fulano vai gostar de ouvir essa pregação. Eu ouvi o Café com Palavra, mas falou tanto comigo. Eu conheço alguém, olha, que tá precisando ouvir essa palavra. Compartilha, tá bom? Que o Senhor continue abençoando grandemente sua vida, sua casa, toda a sua família. Até sexta-feira que vem eu te espero aqui para mais um Fala Deus. E o tema, deixa a sua sugestão. Vamos lá. Quero ver o que você quer saber. E o que você achou da história de Oséias e Gomer? Conta aí pra mim. Vamos conversar, vamos nos conhecer melhor. Quero saber de onde você é, quantos anos você tem, qual a igreja que você congrega. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Curva sua cabeça, papai nos abençoar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Não só hoje, mas sempre.